cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva, vocês estão ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Já peço para você, deixa aquele like, que é para que o YouTube recomende o nosso conteúdo para mais vascaínos que estejam interessados em saber do nosso clube. Se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo e ativa também o sininho das notificações. Galera, vamos lá então, hoje tem bastante assunto para estar falando do nosso time. É véspera de jogo, amanhã tem clássico aí, Vasco contra o Corinthians e Vasco. Mas vamos começar pelo início. Se tratando aí do atacante Michael, ele mesmo, gente, que já teve passagem pelo Goiás, pelo Mulambo da Gávea, que atualmente está no Al Hilal da Arábia Saudita. Ele tem 27 anos, mas ele tem contrato com o clube da Arábia até 2025. E o Vasco da Gama aí hoje saiu a informação através do canal do Mundo Ed. O próprio Edmundo disse que pode ser aí que Michael pinte no Vasco da Gama. Vamos aguardar para ver se isso é apenas uma especulação ou se realmente tem chance. Fato é que ele é um jogador de 27 anos, ainda tem mercado e o contrato dele vai até 2025. Não sei se seria fácil do Al Hilal liberá-lo aí. Deixa a opinião de vocês nos comentários, mas Edmundo dando os créditos aqui ao canal Mundo Ed. Edmundo aí entrou e levantou essa questão que ele pode pintar aqui no Vasco. Aí agora falando de outro atleta, hoje foi apresentado o lateral esquerdo Jefferson, que foi emprestado juntamente à equipe do Atlético Goianiense, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, e ele chegou no Vasco da Gama aí por contrato de empréstimo. Ele vai vestir a camisa 12 e o nome dele já está no BID, já apareceu no BID, no boletim informativo diário da CBF. Já pode aí, Ramon Dias já pode contar com o atleta para a hora que precisar. Se tratando agora do zagueiro do River Plate, Robert Rojas, isso mesmo, gente, ele aí que já está tudo certo com o Vasco da Gama, ele que vem com contrato de empréstimo até o fim de 2024, com a obrigação de compra. Se ele atingir as metas, essas metas seriam o seguinte: se ele jogar mais de 60% das partidas, o Vasco já teria a obrigação de comprar os direitos econômicos do jogador. E é o seguinte, o salário dele vai girar em torno de 125 mil dólares, que dá aí na casa de 600 mil reais, e pelos 60% de direitos econômicos do atleta, o Vasco teria que pagar aí cerca de 16 milhões e meio a 17 milhões de reais para tê-lo em definitivo. Um atleta caro, né? Vamos ver se vai entregar realmente em alto nível aí, é o que a gente espera. Agora sim, gente, é uma situação aí que pegou muito fogo, pegou muita gente de surpresa na tarde de hoje. E eu não fiquei surpreso, porque eu já tinha falado isso para vocês alguns dias atrás aqui no canal. Eu tinha falado com o Passarinho Verde, tinha me contado, esse passarinho tem as costas largas, tem as costas quentes. Só que aí, como eu não tenho 100% de prova de nada, também para não atrapalhar o andamento das negociações, a gente só trouxe aqui os rumores. Fato é que hoje, a partir de 2, 3 da tarde, saiu os rumores aí de que o Vasco estaria interessado no atacante Diego Costa. Ele mesmo. Já passagem pela seleção da Espanha, brasileiro naturalizado espanhol, muito ídolo no Atlético de Madrid, jogou no Chelsea, passagem pelo Atlético Mineiro e estava por último agora no Wolverhampton da Inglaterra e atualmente está treinando em Madrid, está sem clube. Fato é que a situação ganhou uma força muito grande hoje à tarde. Quem trouxe essa informação no dia de hoje foi o canal do Pedrosa, o Lucas Pedrosa, mas eu já tinha falado dessa situação já há alguns dias atrás, mas independentemente disso, fato é que a situação avançou bastante. Ele teria aí propostas de clubes da Inglaterra e de clubes aí também do mundo árabe, porém a proposta do Vasco da Gama teria equiparado com todas elas. Diego Costa gostou da proposta do Vasco, ele se interessou, ele gostou até do projeto de vir jogar no Vasco da Gama. O Vasco da Gama teria oferecido 2 anos de contrato para ele, com um bônus aí, né, vamos dizer assim, um bicho, né, uma bonificação extra se o Vasco permanecer na Série A. Ele se interessou e ficou de dar uma resposta para o Vasco da Gama até segunda-feira. Segundo informações que saíram agora há pouco, ele já ligou para parentes e amigos que moram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para pesquisar para ele como é que é a questão de moradia, né, apartamento, casa, bairro, enfim, escola, toda essa situação que envolve a família também, para vir morar no Rio de Janeiro, e vai pesquisar um pouco mais também sobre a situação do clube, do Vasco da Gama, para ver se ele vai vir jogar no Vasco. Fato é que só dele ter propostas aí da Inglaterra e do mundo árabe e aqui do Vasco da Gama, e ele ter gostado, ter sinalizado que sim, para o seu empresário continuar as tratativas de negociações com o Vasco, se ele já pediu aí para verem aí moradia para ele aqui no Rio de Janeiro e coisa e tal,
Eu acho que ele deve estar com o mínimo de vontade de jogar no Vasco, sim. Como eu disse para vocês alguns dias atrás, o Vasco já vem trabalhando nessa hipótese, já não é de hoje. Eu já falei para vocês, se eu não me engano, acho que há 9, 10 dias atrás, que o Vasco estaria interessado em Diego Costa. Não era nada concreto, era apenas algo no mundo das especulações, mas hoje foi concretizado, já não é mais interesse, já tem uma proposta oficial pelo centroavante. Há muitas pessoas que dizem que ele já é um atleta aposentado, que ainda está em atividade, outros dizem que ele está em fim de carreira. Eu vou dizer o seguinte, eu prefiro um Diego Costa, entre aspas, aposentado em fim de carreira, do que um garoto aí de 17, 18, 19, que corre, não tem, só tem transpiração, não tem inspiração, não tem qualidade, não tem técnica, não tem cancha, não tem talento, não tem dom. Então eu prefiro um cara que nem o Diego Costa aqui no Vasco da Gama, que às vezes joga um jogo bem, depois fica 1 ou 2 fora, mas quando ele está em campo, ele faz a diferença, do que um garoto que corre as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, preenche todos os espaços do campo, no campinho ali de calor, nas análises de desempenho, só que aí no final das contas ele não põe a bola para dentro, ele não dá uma assistência, não dá um drible eliminador, não rompe linhas, enfim, não contribui efetivamente nada, só acaba correndo, e aí se fosse só para correr, não precisaria contratar jogador de futebol, era só contratar atletas do meio aí do ramo do atletismo, que aí a gente já estaria com o problema resolvido. Mas aí voltando à situação aí, a família de Diego Costa tem interesse de voltar a morar no Brasil, tem interesse de morar aqui no Rio de Janeiro, ele já sinalizou também que tem interesse de jogar em algum clube aqui do Brasil de novo. Atualmente ele está na Espanha, em Madrid, está treinando em separado, está sem clube, está treinando em separado e está com a proposta do Vasco da Gama nas suas mãos, já está na mesa ali de Diego Costa e já está avaliando até mesmo moradia e a possibilidade real de vir para o Rio de Janeiro vestir a camisa do Cruz Maltino Carioca. Vamos aguardar as próximas horas, os próximos dias para sabermos realmente qual vai ser o desfecho dessa situação, dessa história. Fato é que, na minha opinião, chegaria aí para mudar o patamar, para impactar realmente o Vasco da Gama nessa janela, para mudar, para dar uma chacoalhada no elenco, juntamente com os outros reforços que chegaram, outros que podem até chegar. Eu acho que pode ser um bom nome, sim, na minha opinião. Eu acho que ele pode se entregar muito mais até mesmo do que Pedro Raul, embora Pedro Raul é bem mais novo. Eu acho que Diego Costa tem muito mais recurso. Eu mesmo assisti um jogo de Copa do Mundo ao qual ele estava em campo, que foi, se eu não me engano, não sei se foi 2-2 ou 3-3. Foi na Copa de 2018. Que foi um duelo maravilhoso entre Diego Costa e Cristiano Ronaldo, que os dois marcaram, se eu não me engano, 2 gols cada um, e o jogo acabou empatado e foi um jogaço na Copa do Mundo, simplesmente Diego Costa. Então eu sou mais o talento dele do que, sei lá, qualquer outro jogador que está atuando aí atualmente com 19, 20, 25 anos de idade que não tem talento. Essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, a gente pode conversar sobre isso, a gente pode debater, não vejo problema algum, a gente ter opiniões diferentes, pensamento diferente, mas eu acredito sim que ele pode aí entregar em alto nível para o Vasco. Não sei a temporada inteira, mas acho que agora dessa reta final de Campeonato Brasileiro, o Vasco só tem essa competição, então o cara vai jogar um jogo, vai ter uma semana para descansar, então acho que dá sim, dá sim. Segundo saiu também, o salário seria um milionário, seria uma coisa ali milionária, saiu hoje que a 777 Partners liberou aí a verba para fechar essa janela, porque só faltam 5 dias, então é agora ou é agora. Gente, agora é o seguinte, mudando de assunto aí, para a gente já tá falando da partida entre Vasco da Gama e Corinthians, né? Nós vamos entrar em campo amanhã às 6h30 da tarde, lá na Arena Itaquera, com portões fechados, né? E é o seguinte, sem o goleiro Ivan, porque o goleiro Ivan, como ele pertence à equipe do Corinthians, existe uma cláusula no contrato do goleiro, a qual ele não pode enfrentar o clube detentor dos seus direitos, que é o Corinthians. Então o Ivan não está nem relacionado para a partida. Com isso, o goleiro House, cria da nossa base, volta a ter oportunidade e é relacionado aí como reserva imediato do goleiro titular Léo Jardim. Ainda se tratando nesse jogo, né, desse clássico de amanhã, desde 2011 que a gente não faz sequer um gol na equipe do Corinthians aí por Campeonato Brasileiro. Isso é uma vergonha, né? Que foi a última vez que a gente ganhou deles, diga-se de passagem. E uma situação também que está me intrigando bastante é que o Vasco, juntando a primeira, segunda, terceira e a quarta divisão, a Série A, Série B, Série C e Série D, de 124 times, o Vasco estaria ranqueado como a 9ª pior equipe dentre as 124 equipes. Olha só o nível que o nosso clube está, olha o nível que Jorge Salgado, que Luiz Melo está deixando, está entregando o nosso clube aí para as próximas eleições, as traças, vendeu o nosso futebol, São Januário caindo aos pedaços, a gente jogamos 2 Série B, perigoso cair para mais uma. Infelizmente esse é o nível aí que deixaram o nosso clube. Aí já pegando o gancho, já que eu falei de Luiz Mulambo aí, ele que
viajou para São Paulo com o elenco, com a delegação do Vasco, para a partida de amanhã contra o Corinthians, no lugar de Lúcio Barbosa, né? Nesse processo de transição, Luiz Melo tá indo pro CT todo dia, coisa e tal. Eu pensei que ele já tinha sumido de lá. E tem o processo de transição, que é esse mimimi, essa palhaçada, né? Para ele passar aí as coordenadas para o Lúcio Barbosa, que está entrando no lugar dele. Fato é que para a partida de amanhã, Lúcio Barbosa não viajou com o elenco, nem com o Luiz Melo, nem com ninguém, não foi junto para São Paulo. E Luiz Melo viajou com o elenco. Então, assim, mais blá, blá e blá da 777, mais cortina de fumaça, né? Mandaram o cara embora, mas ele ainda tá lá enfiado dentro do Vasco com essa historinha de transição e vai ficar lá, imagina até quando vai ficar lá esse cidadão. E é o seguinte, gente, o Serginho e o garoto Ryan não foram relacionados para a partida, viu? Isso chamou bastante atenção, chamou muita atenção mesmo. O Serginho chegou aí com status de reforço para poder tentar mudar o panorama da nossa equipe. Já quase não jogou quando teve oportunidade, agora já não foi nem relacionado. O garoto Ryan também não foi relacionado, imagino eu que possa ser questão física, ou até mesmo o treinador querendo preservar o garoto, já que chegaram outros jogadores para a posição, não sei. Mas fato é que eles não estão relacionados para a partida. A provável escalação para o jogo de amanhã é Léo Jardim no gol, Miranga, no caso o Vasco vai atuar, vai entrar em campo amanhã com a formação aí do técnico Ramon Dias, vai entrar em campo com 3-5-2. Né? Então é Léo Jardim fechando o gol, Miranda, Capasso e Léo, o trio de zaga. Puma, Medel, Jair, Praxedes e Piton, fazendo a meiuca, meia cancha, o meio campo, vão ser ali 3 jogadores de meio campo, né? Um primeiro volante, um segundo volante, outro jogador de armação, e 2 alas ali, que seria Piton e Puma Rodrigues, né? Fazendo do meio para frente ali, deixando o meio campo e a parte ofensiva, a parte da transição ofensiva bastante forte, com o meio campo bem povoado. Por outro lado, o Vasco vai ter que tomar muito cuidado com bola longa nas costas, uma vez que Renato Augusto tem bastante qualidade na enfiada de bola, no passe, ele sabe pifar, deixar um jogador na cara do gol. Como normalmente quando você joga no esquema de 3-5-2, você tem o campo mais povoado, automaticamente, se não for muito bem treinado, as linhas, se não ficarem bem compactadas, vão deixar aquele bloco de espaço, vai ter muito jogador no meio campo e ninguém no ataque e ninguém na defesa. É nessa hora que é perigoso, no momento de transição, de contra-ataque, de tomar aquela bola nas costas, uma bola enfiada, e isso pode atrapalhar. Então é bom ressaltar, tem muita gente colocando que o Ramon Dias vai fechar a casinha, vai fazer retranca, e eu sinceramente não vejo assim, muito pelo contrário, eu vejo que quando você joga com 4 jogadores na defesa, você tem 4 mais os volantes que fazem aquelas 2 linhas de 4 na frente da área, às vezes uma linha de 5 e outra uma segunda linha de 3. Agora você jogando no 3-5-2, a primeira linha é 3, no momento defensivo essa linha vira 5, vira 3 mais os 2 zagueiros que voltam para compor, vira 5, a segunda linha de 4 e fica apenas um jogador ali na sobra, ali, o centroavante para puxar a marcação. Mas por outro lado, quando você tem a bola no pé, você tem muito mais chances com o meio campo mais povoado, você tem mais chances de ganhar a primeira, de ganhar a segunda bola, você tem mais chances de um leque de jogadas, né? Um jogador pode passar aqui, o outro pode passar lá e a jogada pode se desenvolver pelo meio, puxando a marcação, enfim. Mas a gente vai ter que aguardar, tudo isso é especulatório, é pensamento nosso antes da partida, a gente vai ter que ver se Ramon Dias conseguiu fazer com que esse elenco entenda as suas ideias táticas, com que esse elenco consiga colocar em prática aquilo que ele vem trabalhando durante a semana, e a gente vai ter que ver também aí qual vai ser a mudança técnica da equipe, se Sebastião Ferreira vai realmente agregar, se ele é realmente esse jogador que a gente espera que ele seja, assim como foi vendido pra gente que ele é um grande atacante, vamos torcer para que seja, se Paulinho de Paula realmente vai chegar ali para poder, né, não digo amassar no meio campo, mas dar uma boa resposta, uma resposta positiva, mudar a cara dessa equipe no meio campo, né? Se quem já vem atuando se vai melhorar o rendimento, né? Vamos aguardar para ver tudo isso aí. Fato é que o Corinthians já tem um reforço aí também, já consta no bid, o nome de Lucas Veríssimo, o zagueiro do Corinthians, que foi recém-contratado, ele que estava na Europa, retorna ao futebol brasileiro, vários outros clubes estavam interessados nele, acabou que o Corinthians acabou conseguindo a contratação, ele já está no bid, então ele deve enfrentar a nossa equipe amanhã. Lembrando que a zaga do Corinthians não costuma ser uma zaga muito rápida, com exceção de Lucas Veríssimo que chegou. A gente tem uma garotada rápida, vamos torcer para o nosso meio campo encaixar. O lance é esse, é o meio campo encaixar, a nossa marcação encaixar e a saída de bola ali encaixar. Se a gente conseguir fazer isso, pelo menos um empate dá para a gente trazer lá da Arena Itaquera. Galera, agora mudando de assunto, falando do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é o seguinte, enviou aí um formulário, né, uma carta com 15 questões para a perita que vai julgar, né,
a situação de São Januário, se está apto ou inapto para jogo, todo o complexo de São Januário de Vasco da Gama. E teriam aí um tópico de 15 questões aí a serem resolvidas, a questão de locomoção de massa dentro do estádio, questão de estacionamento, questão de segurança, a questão de saneamento, várias questões. Então isso vai ser avaliado aí para ver se o Vasco da Gama vai poder atuar com o apoio de sua torcida dentro das dependências de São Januário. Vamos aguardar então essa perita fazer essa análise e depois o parecer final do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Mudando de assunto, Edinson Cavani, que eu disse para vocês no vídeo de ontem, no caso de hoje mais cedo, né, foi de madrugada, centroavante uruguaio, grande jogador, foi aí sondado pelo Vasco antes mesmo de uma proposta, já cortou totalmente as asas do Vasco, já disse que não tinha chance nenhuma dele vir jogar no último colocado do Brasileirão, humilhando nós torcedores, não por culpa dele, mas ele também tem uma reputação a zelar, e infelizmente é o cenário ao qual as últimas gestões deixaram o nosso clube. Fato é que hoje ele foi anunciada a contratação dele pelo clube argentino Boca Juniors. Isso mesmo, Boca Juniors então acertou a contratação de Edinson Cavani, que logo de cara não quis nem ouvir proposta do Vasco. É muito triste a gente falar isso aqui, mas essa é a verdade. Se tratando aí do meia Lanzini, que o Vasco estaria tentando fazer uma última investida nele nessa reta final de janela de transferências, ele que tem uma proposta na mão do Betis, da Espanha. O Betis é esse mesmo, que jogou ali o nosso pentacampeão Denilson Show, que atuou no Betis, é esse mesmo clube o qual está interessado aí na contratação do meia de 30 anos argentino Lanzini. Vamos ver o que vai acontecer, não sei se ele vai vir para o Vasco, se ele vai para o Betis, sinceramente eu acho que Lanzini não vem para o Vasco, eu acho que não. Esse tempo todo aí já podia ter acertado. Por outro lado também, depois que fechar a janela, como ele é um jogador que não tem contrato com clube nenhum, ele ainda pode chegar, então vamos aguardar para ver. E se tratando da situação aí de Michael Santos, o centroavante do Talleres, artilheiro do campeonato argentino, o Vasco informou hoje formalmente ao clube da Argentina que não tem mais negociações entre Vasco da Gama e Talleres pelo centroavante. O Vasco da Gama literalmente se cansou de negociar com Andrés Fassi. E por outro lado também, Andrés Fassi se cansou de oferecer seu jogador para um clube que não sabe quando que vai pagar e nem como vai pagar e não quis dar garantia de pagamento, ou seja, fim da novela. Essa novela não é mexicana e sim argentina, então fim da novela Michael Santos. Galera, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar para vocês no dia de hoje. Se eu tiver mais novidades, eu broto aqui no canal, eu apareço de repente aqui, tá? E é isso aí, tá? Enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis, valeu!